Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Meio de semana, né, dias 23, 24 e 25, teremos a definição, né, das quartas de final, dos times que avançam para as semifinais, tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana. Temos 5 brasileiros aí em disputa, né? 3 pela Libertadores e 2 pela Sul-Americana. Bom, não temos nenhum brasileiro previamente classificado. Por que previamente classificado? Seria algum brasileiro ter goleado na primeira rodada. E também não temos nenhum brasileiro previamente eliminado. Não tivemos nenhum brasileiro goleado. Temos alguns brasileiros que têm uma situação mais complicada do que a outras. Porém, nós ainda temos a chance, nós brasileiros, ainda temos a chance de avançar os 5. Os 3 da Libertadores e os 2 da Sul-Americana. Isso vai acontecer? Bom, eu particularmente não acredito. Eu particularmente não acredito que avance os 5. Gostaria muito, mas eu não acredito que avance os 5. Mas a gente vai fazer aqui a nossa análise. Vou tentar tirar um pouco o lado verdadeiramente patriota, tá? Verdadeiramente patriota, verde e amarelo, tá? Verde e amarelo, que a bandeira do Brasil é verde, amarelo, azul e branco, né? Eu vou até, depois eu vou até fazer uma situaçãozinha aqui que eu acho interessante, eu vou colocar aqui na minha mesa. Eu acho interessante. Mas com outro vídeo eu faço. Então, cara, vou tentar me abster disso e tentar olhar de uma forma neutra. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro, que tem o seu time, tanto na Libertadores ou na Sul-Americana, ou aqueles que vão secar, né? Que vai ter mais gente secando do que torcendo, essa é a verdade, né? Porque quando é para seleção, tem uma coisa mais unida. Agora, quando é time, dificilmente o arquirrival vai torcer. Ah, não, o Palmeiras está representando o Brasil. O corintiano não vai fazer, não vai falar isso. O São Paulino também não. O São Paulino vai torcer para o time dele. E assim sucessivamente. Em relação ao Flamengo, em relação ao São Paulo, Fluminense, Atlético Mineiro, a mesma coisa. Então, teremos mais gente secando, né, torcendo para a derrota, para a eliminação, do que torcendo para o time avançar. Então, eu peço que você escuta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal com uma galera aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão tá do lado, compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Vamos começar aqui pela Libertadores. Pegar aqui partidas de volta da Libertadores. Teremos na terça-feira Racing e Vélez. Tá? Primeira partida, o Racing venceu por 1-0 fora de casa. Muitos cotam o Racing como o favorito da Argentina, tá? Mais favorito que o River. Lembrando que temos 4 argentinos. Racing, Vélez, River, Estudiantes. E muitos dizem na Argentina que o Racing é o favorito. E o Racing está do lado da chave aonde tem Estudiantes e Flamengo. Então, na terça-feira, dia 23/9,
já saberemos o primeiro semifinalista, Racing ou Vélez. Acredito que dê Racing. Tá? Aí na quarta-feira teremos um jogo. Palmeiras e River Plate. O primeiro jogo, o Palmeiras amassou o River Plate no primeiro tempo, meteu 2-0 e poderia ter feito uns 3 ou 4 e já está classificado. Mas isso não aconteceu. Aí no segundo tempo o jogo teve uma outra conotação, o River melhorou, o time do River é bom, não é ruim. E o River conseguiu descontar fazendo 2-1. O que, na minha opinião, era o mais normal. O que aconteceu no primeiro tempo foi uma coisa meio atípica. Tá? O amasso que o Palmeiras deu. Então, era para o Palmeiras ter aproveitado, acabou não aproveitando. Mas não acho que o River seja mais time que o Palmeiras. Não acho que o River seja mais time que o Palmeiras. Então o jogo agora é mano de campo do Palmeiras. Acredito que a torcida vai lotar. Né? O Palmeiras contratou alguns jogadores aí de qualidade, melhorou muito o elenco. O Andrés Pereira caiu como uma luva. Porque é um muito bom jogador, entrou aí no Campeonato Brasileiro, meteu 2 gols. Mas o River é perigoso. O River tem que descontar, né, esse gol. 1-0 já leva para os pênaltis. É um jogo perigoso, onde o Palmeiras não pode pensar em vantagem. A vantagem tem que deixar para o final do jogo. Pensar em vantagem no final do jogo. Não pode, na minha opinião, entrar com o resultado debaixo do braço. Vamos jogar aqui todinho atrás, vamos sair no contra-ataque, atrair o River, não acho uma boa ideia. É uma ideia você atrair o adversário e tentar no contra-ataque. Eu, particularmente, se eu fosse treinador, eu não agiria dessa maneira. Eu agiria de tentar quebrar o jogo. Como? Principalmente ficando com a bola. Né? Que aí eu fico mais tempo com a bola. Eu faço o time adversário ficar mais enervado porque ele precisa da bola. Cara, Palmeiras e River. Para mim, esse jogo dá empate e, obviamente, o Palmeiras classificado. Então, para mim, o Palmeiras e River empatam e, no empate, obviamente, Palmeiras classificado. Aí na quinta-feira teremos os outros 2 brasileiros. Né? O São Paulo joga no dia 25/9, às 7 horas da noite, em casa contra a LDU. O São Paulo fez um bom jogo fora de casa, fez um bom jogo lá na altitude de Quito, mas perdeu por 2-0. E eu vou te dizer, o time da LDU não é ruim. O time da LDU não eliminou o Botafogo porque o Botafogo é uma merda. O Botafogo não vem jogando bem? Não. O técnico do Botafogo é fraco? Sim. O cara está começando a carreira. É fraco ainda. É um estagiário que está querendo ir para se tornar técnico. Está errando muito. O time do Botafogo foi todo desmontado. Está sendo montado. Então, o time do Botafogo hoje tem bem menos conjunto do que o São Paulo. E aí, eu não vou falar em elenco, peça por peça, porque o Botafogo tem boas peças, até peças melhores. Não todos, mas melhores que a do São Paulo. Mas o São Paulo vai ter que tirar uma diferença de 2 gols. De um gol, eu já falaria, olha, para mim o São Paulo se classifica. Se o São Paulo tivesse perdido de 1-0. Por 2-0, o São Paulo vai ter que tirar a diferença de 2 gols. E a LDU vai jogar atrás. A LDU não vai dar um ataque. Talvez um ou outro contra-ataquezinho. A LDU vai jogar com o resultado debaixo do braço. O São Paulo vai ter que ser é, as chances que aparecerem não desperdiçar, vai ter que acertar tudo que fizer. Cara, complicado. Complicado. Bem complicado.
situação de São Paulo. Mas eu acho que o São Paulo vence o jogo. Para mim, o São Paulo vence esse jogo. Mas quem é que se classifica? Cara, para mim, o São Paulo vence o jogo. Na minha opinião, o classificado vai sair nos pênaltis. Para mim, o classificado sai nos pênaltis. Para mim, o São Paulo vence esse jogo, leva para os pênaltis, e aí nos pênaltis o que tiver mais cabeça, mais tranquilidade. Então, para mim, o São Paulo vence, mas o jogo vai para os pênaltis. E o último brasileiro, quinta-feira, dia 29, dia 25 do 9, 9h30 da noite, Estudiantes e Flamengo. O Flamengo é o único brasileiro, tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana, que decide fora de casa. O Flamengo venceu por 2-0. Aconteceu a mesma coisa com o Flamengo em relação ao Palmeiras. O Flamengo amassou no primeiro tempo, poderia ter metido uns 3 ou 4. E aí no segundo tempo o ritmo deu uma caída muito grande. Não é a primeira vez que o Flamengo tem essa caída muito grande, né? Já meteu 2-0 com 10, 15 minutos. E aí no finalzinho do jogo tomou um gol. Teve um jogador expulso, muito mal expulso, o tanto que o Plata foi retirado o cartão do Plata. O Plata vai poder jogar por causa do erro. Esse erro custou ao Flamengo, talvez, esse gol. Né? Se o Flamengo vai para lá com 2-0, eu falava, dificilmente o Estudiantes vai tirar esse placar. Tá vontade. Agora, 2-1, o Estudiantes, basta fazer um gol. Já leva para os pênaltis. O Flamengo, nos últimos 2 jogos, teve problemas de bola aérea. Tanto no jogo contra o Estudiantes quanto no jogo contra o Vasco. Né, pelo Campeonato Brasileiro. Eles vão fazer bola aérea. Eles vão jogar muita bola pelo alto. Flamengo, igual o Palmeiras, não pode ficar com a debaixo do braço. O Estudiantes vai partir para dentro do Flamengo. Só que tem uma diferença do jogo do Palmeiras. Para mim, o Palmeiras e River são mais equilibrados. Para mim, Estudiantes e Flamengo tem um pequeno desnível. O time do Flamengo tem uma capacidade maior do que a dos Estudiantes, porque para mim o River Plate é melhor do que o Estudiantes. Mas jogando em casa, o Estudiantes vai com o apoio da torcida, vai para dentro, vai tentar. Cara, a minha preocupação agora com o Flamengo são duas. O Flamengo continua perdendo muito gol, igual perdeu contra o Vasco, e a defesa está dando um certo mole. A ausência do Jorginho está causando isso. Mas eu acho que o Jorginho vai voltar contra os Estudiantes. Né? Porque tem uma diferença muito grande quando você tem Jorginho e Saul e você colocar qual é o nome dele, rapaz? Pai, me fugiu o nome do volante do Flamengo. Deixa eu pegar aqui, cara. Porra. O Alan. É diferente quando tu bota o Alan, né? Você tem aí o Everton Araújo também é diferente. Não sei se vai poder ter o Pulgar. Talvez, se tiver o Pulgar, entra até com o Pulgar. Mas aí entrar com 3 volantes, sei, tem o De La Cruz. Mas eu acho que o Flamengo não vai mudar muito. O Flamengo vai com o time que a gente está acostumado a ver. Talvez possa não ter o Pedro. Talvez possa não entrar com o Pedro. Entrar com Plata de centroavante e o Luiz Araújo pela ponta. Pode ser. Cara, Flamengo e Estudiantes. Quer dizer, Estudiantes e Flamengo. É um jogo complicado. Jogo complicado. Mas eu acredito no poder de posse de bola do Flamengo. Principalmente com o Jorginho. Cara, Estudiantes e Flamengo, eu acho que o Flamengo consegue segurar. Eu vou de empate. Estudiantes e Flamengo
eu vou de empate, consequentemente, Flamengo classificado. Então, na minha opinião, jogos muito difíceis, os três muito difíceis, mas eu acredito que Flamengo e Palmeiras avancem. Palmeiras o Ricardo e o Flamengo jogando fora, avancem sem pênalti e o São Paulo se avançar nas penalidades. E aí a gente vai para a Sul-Americana. Sul-Americana temos dois brasileiros, tá? Fluminense e Atlético Mineiro. O Fluminense joga já na terça-feira, dia 23/9, aqui no Maracanã, às 9h30, contra o Lanús. O primeiro jogo foi 1-0 Lanús. Lanús venceu o Fluminense por 1-0, o gol no finalzinho. Mas, para mim, o Fluminense vence, não vai para os pênaltis, vence direto, um placar acima de 2-0. O Lanús vai jogar com o resultado debaixo do braço, e para mim o Fluminense vence aí para um placar de 2-0 e avança para as semifinais. E o Atlético Mineiro joga na quarta-feira, dia 24, às 7 horas da noite, joga em casa contra o Bolívar. Cara, o time do Bolívar é fraco. O problema é que o Atlético Mineiro está brigando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Só para lembrar. Tá brigando contra o rebaixamento. O time do Atlético Mineiro é uma das vergonhas do futebol brasileiro, apesar de estar na Sul-Americana. O futebol praticado pelo Atlético Mineiro algumas vezes chega a ser patético, né? Mas o Atlético Mineiro empatou lá com o Bolívar. Mas eu acredito que aqui o Atlético Mineiro, mesmo jogando futebol, às vezes de chorar, mas eu acredito que o Atlético Mineiro vença o Bolívar. Tá? Eu acredito que o Atlético Mineiro vença o Bolívar e também se classifique. Então eu acredito que na Sul-Americana os dois avancem. Juntando Sul-Americana e Libertadores, para mim, o time que tem a maior facilidade, para mim, é o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, para mim, pega o time mais fraco. E em casa, que é o Bolívar. A situação mais difícil, apesar do Flamengo jogar fora de casa, mas para mim a situação mais difícil é a do São Paulo, que tem que tirar uma diferença de 2-0 da LDU, que não é, vou repetir, o time da LDU não é um time ruim. O time da LDU não é um time que só sabe jogar na altitude, tá? O treinador da LDU é um brasileiro, tá? Só para lembrar. Então, para mim, o time mais que pega a molezinha é o Atlético Mineiro, e o time que pega a parada mais indigesta é o São Paulo, porque tem que tirar uma diferença de 2 gols. Entre Palmeiras e Flamengo, quem é que pega o pior adversário? Na minha opinião, quem pega o pior adversário é o Flamengo, porque vai jogar fora de casa, tá? Porque joga fora de casa. Então, tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto.